O silêncio não é ausência de vida, é presença da consciência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live número 14, live Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta, seja bem-vindo ao canal. E hoje vamos conversar sobre o silêncio, sobre o poder que existe dessa percepção do silêncio. O quanto muda a nossa jornada, o quanto você avança em sua jornada de autoconhecimento, o quanto eleva a sua frequência quando o silêncio passa a fazer parte do seu dia, da sua vida. Começamos com o silêncio e terminamos na quietude. A quietude é algo mais profundo. E quietude não é ausência somente de barulho, é ausência do eu. O eu autocentrado, o eu egóico, o falso eu que cria essa tela mental que nos impede de provar a vida de uma forma mais livre, livre do nosso próprio processo de pensamento, livre da nossa própria programação, livre das crenças, livre de tudo que nos impede ainda de viver a simplicidade, de sentir a vida de uma forma mais íntegra, mais pura. Sejam todos bem-vindos. Qual a principal crença que morre quando você começa a dar um pouco da sua atenção para o silêncio? Lembrando que silêncio não é sobre você ouvir nada, é sobre você apenas notar. Existe silêncio onde você está. Existe silêncio entre essas palavras. Existe silêncio já também na sua mente, na sua consciência, porque do contrário você não conseguiria estar compreendendo os sons. Mas qual a principal crença que morre? Preciso preencher todos os espaços com conteúdo, com barulho. Essa é a principal crença que a gente mantém inconscientemente, né? Não é algo que a gente sabe, mas que aconteceu comigo. E eu sempre fui, trazendo o meu relato particular, sempre fui uma pessoa que falava muito. Hoje ainda falo bastante, mas a maior parte da minha conversa, melhor dizendo, no passado, eram conversas ou eram assuntos que, na maioria das vezes, não faziam tanto sentido quanto fazem hoje, né? Mas eu percebo que essa compulsão de falar demais, ela reflete uma ferida, ela reflete uma necessidade que esse nosso eu tem de estar sempre preenchendo todos os espaços com barulho, com assunto, com forma, com conteúdo. Qual a nova percepção que surge? No silêncio existe clareza. No silêncio existe equilíbrio. Existe discernimento. Então eu proponho para você que talvez nunca ouviu um assunto como esse, ou está no início também da sua jornada, a perceber o silêncio à sua volta. Talvez perceber numa pessoa que convive com você, o quanto ela também não consegue ficar em silêncio. O quanto a gente é estimulado a todo instante preencher todos os espaços, e por que isso a gente começa percebendo do lado de fora, né, à nossa volta. Porque essa necessidade que a gente tem de falar, ou que a outra pessoa tem de falar, reflete o que está acontecendo na nossa mente. O que está acontecendo na nossa consciência. Então a nossa consciência, na maioria das vezes, e é o que acontece, ou no estágio mais comum da humanidade ainda hoje, é um estado de constante barulho, de conversa ininterrupta da própria mente. É um diálogo interno, um monólogo, que a gente chama de pensamento, que a gente chama de raciocínio. Então esse pensamento que a gente chama, né, de ser normal, estar sempre pensando e sempre conversando consigo mesmo, é o que nos exige ou que acaba nos fazendo também estar sempre com um conteúdo, com um assunto, sempre preenchendo os espaços, muitas vezes com críticas, com julgamentos, com reclamações, com movimentos aí da nossa mente que só nos sugam energia. Então o primeiro ponto é você reconhecer o silêncio. Perceber se existe silêncio, até mesmo, né, na convivência de você com outra pessoa. E o próximo passo é você começar
a reconhecer então o seu barulho interno, que é o nosso próprio ruído, o ruído que cada um de nós tem, que nada mais é a programação do pensamento compulsivo acontecendo a todo instante. Esse ruído, eu chamo de ruído porque não é somente uma voz, não é somente quando a gente está nesse diálogo conosco mesmo. É também quando estamos imaginando telas, cenas. Ou seja, estamos de certo modo com a nossa atenção, com a nossa consciência imersa nessa programação chamada pensamento. E é por isso que não vimos espaço, é por isso que não percebemos a presença, é por isso que não existe nada além dessa programação. Esse é o motivo do porquê existe tanto sofrimento. O sofrimento não é o sofrimento que a gente cria, né? O sofrimento que a gente experimenta, seja ansiedade, estresse, seja qualquer emoção que você esteja experimentando agora, não é reflexo da sua realidade. Isso é o que a nossa mente nos faz com que a gente acredite, né? Que tudo que a gente sente, ou a insatisfação que você tenha, seja a felicidade que você está vivendo nesse momento, é reflexo da sua realidade, do mundo à sua volta, da onde você está, da sua situação de vida. E não é. É reflexo do nosso estado de consciência. É reflexo daquilo que estamos pensando, mas principalmente é reflexo de um estado de consciência, né? Os seus pensamentos, eles estão em um estado de consciência onde você se identifica com tudo que está passando em sua mente, faz desses pensamentos aquilo que você é e principalmente faz desses pensamentos a sua realidade. Perceber o silêncio também, ou você utilizar o silêncio como um portal, o silêncio pode, melhor dizendo, ser utilizado como um portal para essa nova realidade, que é a realidade da tua presença, a realidade da tua consciência. Ou seja, existe uma realidade mais profunda, essa é a realidade da sua consciência. Esse é o deslumbre, né? Ou a grande virada de chave de não olharmos mais para a nossa vida como a situação de vida. Você então toma consciência de que você é a vida e que a vida não é aquilo que você tem ou aquilo que você possui na sua realidade à sua volta, é aquilo que você é. Para que exista essa ampliação de consciência, é preciso que a sua atenção saia dos seus próprios pensamentos. E é por isso que o silêncio se torna um grande portal para elevar a sua frequência e possibilitar essa abertura de consciência. Para que reconhecemos que existe algo a mais do que a programação que está rodando em nossa mente. Porque na maioria das vezes essa programação, ela faz com que você acredite que precisa estar sempre pensando. E que se você não estiver pensando, você não existe. E é por isso que a quietude é a ausência do eu que você se identificou. É por isso que o processo de expansão de consciência é uma desconstrução, mas ao mesmo tempo também é uma forma de você olhar para a vida de uma maneira que a sua mente não pode lhe mostrar. Olhar para si mesmo de uma forma que esse programa que está rodando na sua mente também não vai lhe mostrar. Isso porque você só consegue perceber que não é os pensamentos quando você não deixa sua atenção estar mantendo esse fluxo constante, esse ritmo hipnótico, que é pensar sempre em alguma coisa. A gente não percebe, obviamente, de início, mas o que acontece é que a nossa mente, ela rouba a nossa atenção. A nossa atenção, ela é como se você estivesse apenas observando talvez 20% da realidade. Existe realmente uma tela que encobre a nossa atenção mais plena para o agora.
essa tela é formada pelos nossos pensamentos. Então, você até está vendo tudo à sua volta, mas é como se não conseguíssemos ver a essência daquilo que estamos vendo. Estamos apenas vendo rótulos, apenas vendo nomes. E é assim que a gente acaba se relacionando com outra pessoa, porque também estamos nos vendo assim, como apenas essa personalidade, apenas essa pessoa. Não existe algo mais profundo. É por isso que a maioria dos nossos relacionamentos também acontecem da seguinte maneira. A gente vê e julga e define e classifica a outra pessoa através do seu comportamento, através das suas características, através daquilo que ela costuma fazer, aquilo que ela costuma representar ao mundo, e não através daquilo que ela é. Porque todos nós, em última análise, somos vida. E quando então a gente aprende a olhar para a gente, né, de uma forma mais pura, a gente consegue também olhar para o outro de uma forma mais pura. E isso não é ignorar aquilo que a outra pessoa está fazendo e sendo nesse exato momento, mas é sobre você conseguir perceber que por trás daquele comportamento, por trás talvez de uma ação ruim, por trás de uma ofensa, por trás de tudo que a outra pessoa está querendo colocar para fora, existe alguém que está preso na narrativa, preso na própria programação que foi criada ao longo do tempo, né, das pessoas, do local, da própria sociedade, que acabou ensinando para aquela pessoa ser daquela maneira. Muito significado de perdão, ou muito do que nos livra dessa culpa, vem de entendermos o que é o perdão. Perdão não é você conceder a outra pessoa com que ela possa errar com você novamente, ou algo do tipo. Perdão, na maneira mais simples de explicar, é a aceitação interior daquilo que está acontecendo na sua realidade. É a aceitação interior daquilo que a outra pessoa já lhe fez, já, de certo modo, aconteceu na sua vida. Porque a aceitação interior é muito diferente de você aceitar passivamente aquilo que está acontecendo à sua volta. A aceitação interior é você sair dessa programação, sair dos discursos, das narrativas da sua própria mente, em resistir, em apenas colocar um rótulo naquilo que a outra pessoa fez ou deixou de fazer. Por quê? Porque tudo isso já aconteceu. Então a aceitação é você voltar para o momento presente. A aceitação interior nos liberta dessa narrativa, porque nos tira desse modo inconsciente e ineficaz de ficar narrando constantemente ou resistindo aquilo que o outro é. Quando a gente não aceita o outro como ele realmente é, a realidade como ela realmente é, a gente fica preso nas nossas próprias narrativas. A gente carrega um peso, uma culpa que não é nossa. Essa culpa se transforma em energia negativa, porque se existe aí uma narrativa que está ainda resistindo e não querendo aceitar o que está acontecendo na sua vida, existe algo em você que está contra o fluxo natural da vida. Trazer então silêncio para a sua jornada, trazer silêncio para a sua vida, é sobre você trazer paz, trazer escolha, trazer presença. E isso é trazer consciência. E consciência é o que você precisa. Consciência de você apenas dar um espaço para si mesmo, um espaço do seu próprio programa de pensamento, do seu próprio processo de pensar. Isso é expansão de consciência. Você se permitir em algum momento escolher algo diferente daquilo que a sua mente, daquilo que as suas vontades, daquilo que o seu condicionamento está lhe mostrando a todo instante. É quando então você descobre uma nova realidade, uma realidade realmente que a própria mente não poderia lhe mostrar. Essa realidade é uma realidade onde você já não se prende nas conclusões, definições que a sua mente aprendeu ao longo da sua vida a mostrar para você. É quando a gente compreende que a nossa mente, ela é uma ferramenta que você pode olhar para uma situação, definir aquela situação,
mas já não se apegar a essa definição. Porque existe algo mais profundo que você agora reconhece em você. Esse algo mais profundo é a sua presença. É esse silêncio. É o momento onde você percebe que você não é apenas barulho, você não é apenas aquilo que você fala, você não é apenas aquilo que você pensa. Você é o observador silencioso que está por trás de tudo isso e que pode tanto observar a si mesmo quanto observar todo o mundo sobre uma outra perspectiva. Todo mundo, a vida à sua volta, né? O mundo à sua volta. Você pode observar de uma nova perspectiva. Uma perspectiva e uma nova consciência muito mais ampla. E é esse o principal objetivo do porquê estamos aqui como seres humanos. É isso que realmente vai transformar a sua vida de dentro para fora. E isso muda completamente todas as suas relações. A relação que você tem com o seu trabalho, a relação que você tem com as pessoas que fazem parte da sua vida, dos relacionamentos próximos, quanto com amigos, com pessoas estranhas, muda totalmente, muda completamente. Por quê? Porque agora muda o local de onde você compreende tudo isso, de onde você interpreta tudo isso. O que acontece conosco é que a gente passa a interpretar a vida com os olhos das pessoas que vieram antes da gente. Ou você está olhando para a vida também com uma base de compreensão que a massa utiliza. A massa significa o quê? Que a maioria utiliza. E se a gente está indo com a maioria, a gente está, ainda de certo modo, alienado. Por quê? Porque o despertar ele é individual, né? Alienação é em massa. Alienação é, somos movidos pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, somos refém das nossas respostas automáticas já programadas em nossa mente. Então agimos compulsivamente porque assim que alguém lhe oferece algo, você já tem uma resposta automática. E na verdade essa resposta muitas vezes não é uma resposta autêntica sua, é apenas o reflexo daquilo que a outra pessoa está lhe oferecendo. Ou seja, a gente é da forma que cada pessoa é conosco, e não da forma que escolhemos ser, ou da forma que realmente somos. E é isso que faz com que a gente passe a viver em ciclos, e não mudar realmente o mundo à nossa volta. Porque o mundo à nossa volta, um novo mundo, né, só pode surgir quando mudamos internamente. Porque o mundo qual a gente vê, né, tanto relações, quanto o mundo, né, de tudo que a gente percebe, tudo que o ser humano está criando, tudo que o ser humano está fazendo, é reflexo da nossa própria mente, da mente do ser humano. Porque existe uma realidade que poderíamos dizer é a natureza, né? Tudo que é natural não vem do homem. Tudo que realmente transmite a sua essência não é algo que você precisa criar. Por isso que, em essência, todos nós já somos a alegria espontânea, aquela alegria autêntica, que não vem de um acontecimento. A nossa natureza é a paz, é a tranquilidade. Por quê? Porque a paz não é algo que você consiga criar também. Ninguém consegue criar a paz. A gente só permite com que ela aconteça, porque a paz já é algo que está intrínseco na natureza do ser humano. É como dar um exemplo, e eu experimento esse, né, eu busco ir para a natureza toda semana, mais contato com a natureza, e eu vou muito na casa do meu pai, que ainda mora no sítio. E é como você ir num local onde tem uma floresta, tem flores, tem passarinho, tem talvez borboletas, e ali você percebe que ali existe paz. E eu gosto muito de ir para um local assim onde tem mais sítio, justamente porque lá não tem barulho, né? Não tem esse barulho da cidade, não tem barulho de carros, é muito mais tranquilo. Então lá você percebe que existe a paz, tranquilidade. Então a gente pode trazer essa observação, essa análise desse local tranquilo e dizer assim, poxa, a paz já existe na natureza. Mas por que aqui em casa, então, no local onde eu estou vivendo, eu não sinto paz? Porque estamos desconectados da nossa própria natureza. Não precisamos estar lá no meio da natureza para sentir a paz. Só que a natureza, ela transmite ou ela nos revela, ela nos mostra
que a paz já é algo que existe em cada ser. Também existe dentro do ser humano. E a paz em nós, ela está transmitida ou está muito conectada ao silêncio que a gente pode alimentar também. Então, quando não existe paz, é porque existe barulho. E quando existe barulho, e esse barulho é a nossa mente incessante, pensando, reproduzindo, vivendo do passado e trazendo memórias e já projetando o futuro, a imaginação, e todo esse processo, muitas vezes a gente acorda e vai dormir sem perceber que não experimentamos nenhum momento de paz. Porque a paz não é aquilo que você cria, a paz não está na criação dos seus pensamentos. A paz está no seu ser. Está nesse pequeno espaço que a gente pode permitir de não se identificar com o processo de pensamento. Então a paz, essa quietude, elas são essencialmente experimentadas quando existe a ausência do eu. Qual que é a ausência do eu que a gente fala? Você não vai deixar de existir, mas é a ausência desses pensamentos que você se identificou e que você extrai agora a sua identidade e que está a todo instante julgando a realidade, classificando esse momento único, eterno e único que você sempre vive como algo bom, ruim, satisfeito, insatisfeito, satisfatório, insatisfatório, tédio, entusiasmo. Ou seja, a gente está sempre classificando. Mas no momento em que surgir um pequeno espaço de observação, em que você consegue observar que é a sua própria mente que está nesse constante barulho, nessa constante narrativa, nessas constantes definições, no momento em que surgir essa pequena observação, é sinal que está surgindo presença, está surgindo consciência em seu interior. E se queremos ver um mundo diferente, se você quer mudar até mesmo o seu mundo, né, a sua realidade, a sua volta aí, começa com a mudança interna. Começa com você cuidar mais de você, investir mais tempo, mais energia, né, todo tipo de energia, seja, né, comprar um curso, seja você investir em algo que faça com que você olhe para você de uma forma diferente. Sua atenção, quando você não está com a sua atenção só voltada a realizar aquelas vontades que a própria mente, né, nos ensinou durante toda a nossa vida, em correr atrás sempre do próximo momento, acreditar que a felicidade está lá no futuro, está naquilo que você ainda não tem. Quando você cada vez mais investe a sua energia em você, com contrapartida, a sua realidade muda. Não por esforço, mas por alinhamento. Talvez essa é uma das partes mais difíceis de a gente compreender, né? E eu relato para você uma experiência própria de que, para mim, é uma parte mais difícil de compreender. Embora eu sei que a nossa realidade, como eu estou falando para você, não é apenas teórica, não é apenas teoria. Minha vida mudou completamente a partir de uma mudança interna. Mas a gente, sem perceber, entra no modo automático ainda de querer fazer mais, de produzir mais. E não entender que é um alinhamento que acontece. A natureza, ela acontece, e esse é o exemplo mais fácil que eu tenho para trazer para você. A natureza, ela cresce sem esforço. A água do rio corre com fluxo natural, sem esforço. São leis naturais que dizem assim, a água vai correr para baixo. A grama cresce sem esforço. Tudo está acontecendo na natureza utilizando o mínimo esforço. Somente o ser humano definiu e tem convicto na sua crença, nos seus pensamentos, de que a vida é uma batalha, de que a vida precisa ser um completo perde e ganha. Como se você tivesse que perder algo para ter o benefício de ganhar algo mais à frente, de se completar mais à frente. Quando na verdade somos nós que estamos desalinhados da nossa própria natureza. Porque se estamos mais presentes, se estamos mais conscientes de que as nossas escolhas e de que a realidade que estamos vivendo hoje é reflexo de escolhas do passado, hoje podemos passar a escolher coisas novas e com isso alinhar novamente aquilo que estamos sendo, né, ou aquilo que estamos agindo com a realidade que queremos viver.
Então é só uma questão de alinhamento. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa novamente resgatar o seu centro, resgatar a sua referência interior. Porque do contrário, nada adianta você só acreditar naquilo que eu estou falando. Você pode estar seguindo, né, seja um livro, seja um outro guru na internet ou qualquer pessoa que dê uma dica para você de como você deve seguir na sua vida, mas tudo isso ainda serão caminhos prontos de outras pessoas. Por isso que o meu objetivo aqui, com essas lives de frequência e consciência, é elevar a sua frequência para que a sua consciência amplie e que você descubra seu próprio caminho, porque justamente aquilo que você está vivendo hoje é a maior oportunidade que você tem de expandir a sua consciência. Absolutamente sempre aquilo que estamos vivendo é o principal portal, quando aprendemos a olhar para nós mesmos e não para a situação. Precisa só essa grande, né, parece pequena, mas é grande virada de chave. Em você já não só julgar a situação, culpar algo, culpar alguém, culpar Deus, culpar... Não. Porque nem você é culpada daquilo que você está vivendo. Mas é você realmente observar para si. O que eu posso aprender, o que eu posso mudar? Se você começa a reconhecer em si o que não está alinhado com aquela realidade que você quer, você vai, com o tempo, você pode aprender a se desconectar disso, a fazer novas escolhas. E vai acontecendo aos poucos, né? Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de barulho, eu sempre gostei muito de escutar música, hoje ainda escuto música, mas eu sempre, né, na minha juventude eu tinha um carro que tinha um som bem forte, sempre tive bastante som no carro. Então eu morava com meus pais no sítio, eu gostava muito de barulho. E obviamente, claro, se eu estivesse falando isso hoje para o meu eu lá do passado, nada disso faz sentido, nada disso faria sentido. Eu não conseguiria ouvir, porque a minha frequência estava muito ainda, a frequência dos meus pensamentos, da minha compreensão, estava muito baixa. Baixa em apenas atender aos desejos, né, da vontade ali, do eu limitado, desse falso eu que nos identificamos, que só quer experienciar a vida. E claro, quando a gente é mais jovem, isso é mais fácil ainda, porque ainda tem muitas coisas que a gente busca experimentar. Mas nunca é tarde para a gente despertar, ou para a gente despertar para o silêncio, para essa nova dimensão interior da nossa própria consciência. Que essa é a dimensão essencial da vida. Essa é a dimensão que nos liberta do medo, nos traz a paz, nos liberta da ansiedade e nos traz a compreensão, a tranquilidade, que faz com que a gente já não crie mais ilusões e fique preso, né, nessa resistência, nesse sofrimento. Esse é o objetivo de trazer aqui para você todos os dias revelações e compreensões novas de como a gente pode lidar com os desafios, com a vida, porque os desafios eles nunca vão deixar de acontecer, os problemas vão continuar a surgir. Mas o que muda realmente é a forma que você encara cada desafio. É a forma que você consegue observar, da onde você observa cada problema. Porque problemas, como eu sempre falo, eles não existem. São situações que você pode resolver ou não. O problema é a definição que a nossa mente dá. E você não resolve um problema, como já dizia Albert Einstein, com o mesmo estado de consciência que o criou, que definiu aquilo como um problema. Lembre-se disso. Há problemas que, para pessoas que se tornam oportunidades, e para outras se tornam realmente uma prisão. E só você sabe dizer o que você está criando em sua própria mente, só você pode observar aquilo que a sua mente está definindo. Só você pode se libertar das suas próprias crenças. Eu estou aqui apenas como uma placa, como uma faixa que está indicando o caminho. Mas você precisa trilhar esse caminho. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença. Vamos fazer um excelente abençoado dia, excelente semana a todos nós. Até amanhã, se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.